Fala, galera linda, estudiosa da nossa certificação Ambima. Pessoal, é o seguinte, estou gravando este vídeo aqui para nós falarmos sobre investimentos ESG ou ESG. Eu já vou explicar quais são os significados dessas letrinhas, qual é o que é a diferença entre elas. Então, vamos junto nesse vídeo aqui observarmos isso que vai ser cobrado a partir agora do mês de julho nas provas. E para já começar, eu vou mostrar aqui, compartilhar com vocês, justamente a parte da Ambima que fala sobre este assunto. Deixa só eu conectar aqui com a bateria, senão acaba e a gente vai ficar sem aqui, no meio da aula. Então é o seguinte, olha, a Ambima emitiu aqui uma resolução no dia 11 de fevereiro desse ano, 2022, o ano que eu estou gravando esse vídeo, para falar que eles vão incluir esse tema ESG a partir do dia 11 de julho. Então, quem for fazer as provas a partir do dia 11 de julho de 2022 vai ter esses temas incluídos nas suas provas. São temas relacionados aos investimentos que envolvem questões ambientais, sociais, de governança corporativa, né, que se representa ESG, é a sigla em inglês, ASG é a adaptação que foi feita para o português, eu já vou explicar melhor essa parte. E essa mudança, né, faz parte da agenda da Ambima, certo? Para cobrar esses assuntos que estão sendo aí noticiados e utilizados pelo mercado já há um bom tempo, mas que ganharam mais corpo aí nos últimos anos. E o próprio mercado que está cobrando uma posição da Ambima por parte do mercado, né, para acompanhar a evolução. Então, os novos temas vão ser cobrados em todas as provas de certificação da Ambima, ou seja, CPA 10, a CPA 20, a CEA, CFG, CGA e CGE. Todas elas. Então, não tem diferença nenhuma. As questões vão ter diferentes níveis de dificuldade. Então, para a CPA 10, eu vou estar gravando um vídeo, para a CPA 20, um outro vídeo, né? Esse aqui que eu estou gravando para vocês é para o pessoal da CPA 10. Então, aqui eu vou colocar umas questões também de exemplo, mas são questões com nível de dificuldade diferente do nível que eu vou colocar na CEA e na CPA 20, tá certo? Então, como a Ambima também vai fazer durante as provas, porque depende do nível de dificuldade que cada um vai escolher, tá certo? Então, vão ser considerados esses quesitos. O interesse, na verdade, por que a Ambima colocou essas questões? Porque o interesse dos clientes tem aumentado, então eles vêm buscando produtos no mercado financeiro. O mercado financeiro tem produtos onde é possível você investir em empresas que promovem esse tipo de projeto ambiental, de projeto social, de projeto que tenham governança, né, boas governanças, bons índices de governança dentro das empresas, e isso tudo dentro de uma carteira de investimentos traz resultados diferenciados. Esse foi o grande impulsionador para a Ambima colocar esse assunto dentro das provas. Então, mesmo com a inclusão desse assunto ESG, as provas elas vão manter a mesma estrutura, ou seja, as perguntas continuam tendo 4 alternativas, o número de questões é o mesmo para todas as provas, o percentual de acertos necessários é o mesmo também para aprovação, e os conteúdos vão passar a vigorar a partir do dia 11 de julho, como eu já falei, né, mês 7, na verdade. Então, quem for agendar para depois do mês de julho, precisa prestar atenção nesse conteúdo. Então, assista esse vídeo, veja o material complementar que eu também vou deixar para os meus alunos dentro do curso, só para alunos, material escrito, e também mais alguns materiais em vídeo complementares para você assistir, como eu sempre faço. Beleza? Bora lá, então. Agora eu vou compartilhar com vocês as telas que preparei sobre esse assunto, e aí eu vou conceituar algumas coisas que podem cair na sua prova de certificação, tá joia? Então vem comigo. Primeira coisa, né? ASG ou ESG, certo? Então, a ideia aqui é a seguinte, deixa eu só ocultar esse painel de vídeo aqui, maravilha. E aí nós temos aqui investimentos sustentáveis, na verdade, isso aqui são chamados de investimentos sustentáveis, os investimentos que têm no seu escopo essas 3 letrinhas. Meio ambiente, que significa, então, em inglês, ESG, E é de meio ambiente, o S de social e o G de governança corporativa. O ASG foi adaptado, então, para o português. O ASG
tem o mesmo significado. E o conjunto da ópera se chama investimentos sustentáveis. Vocês vão ver por aí, no mercado financeiro, inclusive uma abreviação chamada de IS, investimentos IS. IS significa investimentos sustentáveis. São fundos ou ETFs ou investimentos em outros produtos que contenham empresas ou produtos que tenham responsabilidade socioambiental e boas governanças corporativas nas suas empresas. Mas por que falar de investimentos sustentáveis, galera? Então, essa é a pergunta que eu quero deixar primeiro para vocês, já vão refletindo, e também do porquê que é a Ambima, do porquê que é a CVM, porque o mercado está falando agora de investimentos sustentáveis. Bem, pensem comigo, falar de sustentabilidade não é assim um assunto tão recente, é um negócio que já vem se falando há muito tempo. Então, por que começou agora a se criar, vamos dizer assim, produtos destinados a este público? Porque percebeu-se ao longo do tempo que empresas que já vêm promovendo ações socioambientais e com boa governança têm maior longevidade, ou seja, as empresas vivem mais, duram mais e têm menos dificuldades. Então, esse é um ponto, certo? E aí percebeu-se que vale a pena investir nesse tipo de atitude, nesse tipo de projeto dentro da empresa, que isso traz mais sustentabilidade para a própria empresa. É claro que tem um trade-off de custo, né, benefício, que tem que ser muito bem pesado, mas isso as empresas sabem fazer muito bem. Segundo, é que esse tipo de investimento nas empresas ESG consegue atender todos os perfis, seja conservador, moderado ou agressivo. Todo tipo de investidor gosta desse tipo de empresa e, teoricamente, também, segundo os estudos, elas têm um grau de volatilidade um pouco menor, elas são mais perenes, então elas são mais tranquilas, e isso também atrai investidor de diferentes perfis. Outro ponto é que elas têm uma relação risco-retorno melhor, ou seja, tem um Sharpe melhor, elas têm uma retribuição do ganho maior do que o risco incorrido comparadas com as mesmas empresas de outros setores, ou seja, com concorrentes do mesmo setor, com concorrentes do mesmo setor, que não praticam boas práticas de governança, que não têm responsabilidade socioambiental. Outro ponto é que o investidor está de olho nas empresas que promovem esse tipo de atitude. O investidor, eu, por exemplo, eu já não consumo determinados produtos de empresas que agridem o meio ambiente. E assim, investidores em geral estão de olho cada vez mais em empresas que não tratam do lixo, empresas que desmatam, empresas que comprometem o uso dos recursos naturais em prol simplesmente de ganhar mais dinheiro. Quarto ponto, o outro ponto, o consumidor está mais atento, né? O consumidor, como eu disse, nós todos aí estamos atentos, como disse que o investidor está de olho, nós como consumidores também estamos de olho nestas mesmas empresas. Nós queremos consumir produtos de empresas que sejam responsáveis socialmente, né? Responsável ambientalmente e que tenham boas práticas de governança. O que são boas práticas de governança? Empresas que tenham transparência nos seus atos, nas suas ações, que têm boas parcerias com fornecedores, com clientes, com todos os stakeholders envolvidos no negócio. E é importante também que as empresas falarem de investimentos sustentáveis, porque isso está tudo alinhado com os valores das pessoas e com os valores das empresas. Cada um tem a sua missão, né, a sua visão, e esses valores estando alinhados cada vez mais, é interessante falar de investimentos sustentáveis. E isso, então, é ESG. ESG, meio ambiente, social e governança. Mas, desde quando, né? Uma agenda que vai além do corporativo. Esse assunto, quando eu disse para vocês, os consumidores, como estão de olho nesse negócio chamado ESG, as empresas responsáveis, ou seja, as empresas que têm esse tipo de comportamento, elas já deixaram de lado a simples intenção de montar um negócio para ter resultado econômico financeiro, entendeu? Elas estão também interessadas em deixar um legado, em deixar um futuro melhor para as pessoas que vão viver nesse planeta. Então, essa é a ideia geral, quando eu digo que essa agenda vai além do ambiente corporativo.
seja serviços financeiros, né, ou seja, o consumo de bens e serviços em geral, todos nós somos responsáveis pelos impactos que geramos. Quando você vai, por exemplo, numa festa, ou você almoça, ou num simples restaurante, o lixo que você gera, você deixa jogado ou você guarda e separa ele no local adequado? Isso já é uma atitude simples, ou num jogo de futebol, ou numa balada, em algum lugar. Esses são problemas que podem gerar danos ambientais para o planeta se ninguém corrigir, se ninguém tomar conta. E problemas sociais também. Então, todos nós vamos ser impactados de alguma forma pelas mudanças no meio ambiente e também nas relações sociais. Quando a gente fala de relações sociais, a gente fala das relações humanas, das contratações, dos colaboradores. Então, uma maior consciência dessas relações e a mudança do nosso comportamento com relação a essas questões socioambientais, elas vão resultar no desenvolvimento também de produtos financeiros que vão atender a essa nova demanda dos investidores, como eu vinha falando, porque o investidor está de olho e o consumidor está de olho. E aí os fundos, o mercado financeiro vai criando novas opções. Então, se vocês ouvirem falar, ou já ouviram falar, ou vão ouvir falar de fundos, por exemplo, ESG, agora vocês já fiquem atentos. Para entrar num fundo desse, precisa ser uma empresa que tenha esse tipo de produto, que seja responsável socio e ambientalmente. O produto tem que levar em consideração esses impactos socioambientais aos investidores, né, aos investimentos, né, gerar mais transparência a todos os investidores e trazer uma postura, na verdade, mais clara para o investidor. A sustentabilidade, gente, não é um assunto novo. Isso é falado já há muito tempo. Eu me lembro que, não sei a idade de vocês que estão aí me assistindo, mas nós tivemos uma conferência no Brasil chamada Eco 92, no Rio de Janeiro, já fazem aí 30 anos, e a sustentabilidade já vinha sendo, e o desenvolvimento sustentável já vinha sendo falado aqui no Brasil nesse tempo, e no mundo há muito mais tempo. Então, é uma agenda já discutida há décadas no mundo inteiro, e vamos dizer assim, as empresas muitas vezes tratavam isso ou como marketing, certo? Eu vou dar uma cuidada aqui na parte ambiental para fazer um marketing, falar que eu estou fazendo economia de água, usando resíduos, reciclando lixo, e aí eu faço uma propaganda aqui, dou uma maquiada e fica tudo certo. As empresas até então não estavam percebendo a importância de realmente fazer isso para o planeta e principalmente porque o consumidor quer. E isso é muito interessante, muito importante. Mas, afinal, o que é ESG, para efeito de prova da Anbima? Então, vamos falar assim, bem, ESG nada mais é do que uma sigla, como eu já falei para vocês, em inglês, que significa aí, a letra E significa o meio ambiente, a letra S, o social, e a letra G, governança corporativa. Então, no Brasil, a gente chama de ASG, que diz respeito à mesma coisa, certo? E de forma que essa interação, né? Qual é a interação que a empresa tem com os seus parceiros, né? Colaboradores, clientes, fornecedores, mídia, governo, sociedade, e como que ela pode ser impactada ou impactar os negócios da companhia. Então, cada uma dessas letras representa um pouco a dimensão do desenvolvimento sustentável que essa empresa quer proporcionar para a sociedade. Nesse símbolo que eu coloco aqui para vocês na tela, nós podemos entender um pouco o conceito do meio ambiente, por exemplo, né? O meio ambiente é que é representado pela letra E, que busca compreender aí e avaliar a relação das empresas com os recursos naturais e seu processo produtivo. Por exemplo, hoje não faz mais sentido nenhum nós comprarmos móveis para mobiliar a nossa casa, por exemplo, o nosso escritório, que usam como fonte madeira de desmatamento, que não sejam madeiras legalmente compradas. Percebeu? Então, como é importante a gente ter uma relação estreita com todos a nossa cadeia de fornecedores, de clientes e tudo mais. Ninguém mais quer comprar produtos de uma empresa que agride o meio ambiente também, que derrama dejetos aí no subsolo, prejudicando
o meio ambiente. As pessoas estão se afastando desse tipo de empresa. Então, tem setores que são mais vulneráveis a esse tipo de problema relacionado ao meio ambiente, como as siderúrgicas, por exemplo, a Usiminas. Não estou dizendo que ela tenha problemas ambientais, mas são empresas mais vulneráveis, que elas precisam controlar muito bem essa questão ambiental para evitar problemas. O setor de mineração também, e a Vale, aí nós já tivemos exemplos, né, de rompimentos de barragens que causaram danos ambientais muito severos para o país, e também o setor de papel e celulose, como temos a Klabin, por exemplo, que faz um trabalho muito bom no plantio de florestas para gerar a madeira, para produzir o papel, certo? Mas sempre tem que ficar bastante atento. E não só essas empresas, só esses setores, mas todos os setores. Então, as formas que essas empresas têm para atuar nesse quesito meio ambiente é reduzir, por exemplo, os efeitos de emissão de gases estufa, né? Ou quem, por exemplo, usa testes dos seus produtos em animais, não utilizar mais esse tipo de testes. E isso também tem se tornado mais frequente. Por exemplo, tem produtos de maquiagem e beleza, tem empresas que não utilizam testes mais em animais, eles utilizam bactérias, utilizam outras tecnologias possíveis que já temos, e aí esse produto se torna um produto vegano, ou seja, ele não tem a utilização de animais, e isso protege também o nosso meio ambiente. O S de social aborda as relações das organizações com suas diversas partes interessadas, como, por exemplo, os colaboradores, os fornecedores, a comunidade, os clientes e a sociedade em geral. Então, a gestão desse relacionamento, se for boa ou ruim, pode relacionar ou influenciar a exposição dessas empresas dentro da sociedade. E também qual é a atuação, ou seja, qual é a atenção às mudanças da sociedade e as demandas da sociedade faz para essa empresa ou para os seus produtos sobre as suas operações. Então, por exemplo, uma empresa que não tem uma boa condição de trabalho aos seus funcionários, é uma empresa que, com o passar do tempo, ela vai deixar de ser procurada pelo consumidor. E os investidores não vão querer mais comprar produtos financeiros que estejam atrelados a essa empresa, até para evitar, vamos dizer assim, correr risco de imagem. Mas você investe naquela empresa, aquela empresa lá, ela emprega mão de obra infantil. Então, isso vai começar, não é que vai começar, já tem começado há muito tempo a fazer muito mais sentido para o mercado financeiro. Como as empresas tratam, por exemplo, a questão da diversidade dentro da empresa, respeita, não respeita, como que a empresa trata a questão dos acidentes. É uma empresa que tem toda hora de acidente de trabalho, as fatalidades acontecem com frequência, então isso também precisa ser pesado na questão social. E a questão governança, né? Governança corporativa. O que é a governança corporativa? Na verdade, a adoção de boas práticas de gestão, boas práticas que passam por transparência, que passam por vários aspectos que buscam um alinhamento das decisões entre tanto a direção, que tem o controle da empresa, como com os funcionários e com os acionistas, com os clientes. Então, entre os diversos atores que fazem parte da gestão dessas corporações, certo? Então, analisa-se aí práticas como transparência e qual que é o reporte disso para a sociedade ou para os acionistas, a estrutura societária, como funciona, a ética e a integridade dessas pessoas, como que elas agem. Então, isso envolve toda a questão da governança e da transparência. Esses são aspectos incluídos na ESG. Então, todas as empresas têm métricas que são avaliadas pela B3 no Brasil, né, que é a Bolsa de Valores, e esse é um exemplo de governança, por exemplo, se a empresa respeita as leis do país e se tem transparência nos seus negócios. E isso tudo pode ser medido, né, gente? Pode ser medido através de questionários, de relatórios. A empresa precisa se candidatar a ser uma empresa ESG, certo? Ela não é qualquer empresa que pode fazer parte, então, de um fundo ESG. Ela precisa passar por uma série de pré-requisitos, que é feito através primeiro, de um checklist, que deve ser cumprido, depois de auditoria.
Então, não basta a empresa dizer, olha, eu sou responsável aqui socialmente, olha aqui, ó, a gente cuida bem dos nossos funcionários, a gente recolhe o lixo, a gente separa o lixo. Não é só isso. Existe um checklist que é administrado aí pela CVM, ministrado pela B3, às empresas que querem fazer parte destes fundos ESG. Por exemplo, governança. Para fazer parte de fundos ESG, nós já temos os níveis de governança da B3. Então, uma empresa precisa fazer parte, ou pelo menos do nível 1 ou do nível 2 de governança corporativa. Se ela não fizer parte, ela já nem pode participar de um fundo. Por quê? Para fazer parte de um fundo do nível 1 no nível 2, ela já precisa cumprir uma série de requisitos que atendem os mesmos requisitos de governança corporativa, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que são os princípios de governança. Dentro desse conceito, a gente precisa falar de desenvolvimento sustentável, como eu disse para vocês, que foi o que surgiu lá em 92, né, em 87, na verdade, com esse Brundtland, e depois em 92 com a Rio 92. Então, o desenvolvimento sustentável é justamente isso, é fazer negócios a longo prazo, para que a empresa não quebre, é que a empresa se mantenha sem destruir, na verdade, o meio ambiente, gerar um meio ambiente saudável, ou seja, a gente pode, na prática, abrir um grande leque aí para construir um futuro melhor para se viver. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. E aí, aqui, para fazer uma pausa, e até eu vou tomar uma aguinha aqui, eu trouxe uma questão, porque nós não temos questões ainda, né? Então, eu trouxe uma questão de como pode cair na prova. Uma delas é essa aqui, ó. Qual o significado das siglas ESG? É uma pergunta bem básica aqui, pelo que vocês estão vendo, né? Mas ela pode cair na prova. Então, agora ficou fácil, né? Porque vocês estão estudando aqui comigo. Mas, se cair na prova, fica atento, né? ESG, que é justamente a primeira letra de cada palavra, né? Essa aqui não, né? Essa aqui é social, nada a ver. E essa aqui, sociedade, nada a ver. Depois, avançando, por que o ESG se tornou importante? Que eu já usei a sigla em português. Gente, porque quando a gente analisa todas essas dimensões e o resultado financeiro e econômico das empresas, é possível nós termos uma visão ampla dos negócios e quais são os seus impactos negativos e positivos, indo além da questão puramente econômica. Então, sem olhar para o lado ESG ou ASG, a gente não vai ver mais a empresa como um todo, né? Olhar, tá dando lucro, beleza, não importa como. Não, isso não vai mais fazer parte, vamos dizer assim, as empresas vão ficar agora de olho nos dois lados com mais cuidado. E o mercado financeiro? O que o mercado tem a ver com isso? Bem, o mercado financeiro, então, criou, na verdade, fundos ESG e ETFs, que são produtos que contêm as 3 letrinhas. Como assim? Bem, o fundo, como é que funciona um fundo ESG? Bem, esse fundo, na verdade, ESG, é uma forma como um fundo de ações, um fundo multimercado, ele é composto por vários produtos ou várias ações. Então, nesse caso, as empresas são incluídas ou excluídas da composição desse fundo, desde que atendam alguns critérios estabelecidos principalmente pela Bolsa de Valores e pelo BNDES. Por exemplo, a Vale, que eu acabei de citar, pelos problemas que ela teve lá em Mariana, Brumadinho, dificilmente ela seria selecionada para compor um fundo ESG, porque não atende aos critérios, né? Então, essa mesma lógica poderia ser utilizada, de repente, para algumas empresas petroleiras. Então, essa é a primeira ideia. Quais são os tipos de fundos que nós temos? No Brasil, nós temos aí no mundo, né? Tem muitos fundos ESG, e no Brasil ainda tem espaço para crescimento. Só para citar 2 fundos, se vocês quiserem consultar a composição deles, esse Constellation aqui, ESG FIA, então é um fundo de investimento em ações, e o Trend ESG Global, então investe em ações globais, investe em ações de outros países e também só de empresas responsáveis ambientalmente e socialmente. No Brasil também nós podemos investir através de ETFs, que a gente já estudou em outros módulos aqui do curso. Os ETFs são, vamos dizer assim, um fundo de fundos, na verdade, né?
e mais com características ESG. Aqui no Brasil nós temos 3, que são esse aqui, ó, o GOV11, o ECO11 e o ISUS11. Todos os ETFs no Brasil terminam com o código 11 e você pode comprar eles através da bolsa como se fosse uma ação, certo? É como o BOVA11, por exemplo, ou o SMAL11, né? Esse aqui, o GOV11, ele tem como benchmark esse índice aqui, que eu já vou falar mais para vocês. O segundo tem esse índice aqui, o ICO2, como benchmark, e o terceiro tem como benchmark o ISE. E o que são esses índices aqui? O primeiro é um índice de carbono eficiente. Então, a empresa só entra neste fundo aqui empresas que aceitaram adotar práticas realmente transparentes com relação à emissão dos gases do efeito estufa. Então, aqui fazem parte, né, como eu disse para vocês, é feito aqui o questionário pela Bolsa e pelo BNDES, e aqui, por exemplo, eu citei 3 empresas, MRV, que é uma construtora, né, a Movida, que é uma locadora de veículos, e as lojas Renner, que vocês conhecem, e a TIM, também uma empresa de telefonia, que fazem parte desse índice aqui, certo? O segundo índice de governança, IGCT, fazem parte empresas que tenham critérios relacionados à governança corporativa. Então, aqui nós temos a Arezzo, por exemplo, a Natura e a WEG. Então, tem que fazer parte do nível 1, no mínimo, nível 2 de governança ou, claro, do novo mercado. E o índice, o ISE, né, que é o mais conhecido, né, índice de sustentabilidade, só entra no ISE empresas que tenham responsabilidade empresarial, como, por exemplo, eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Isso aqui é um questionário aplicado, acho que tem umas 60 e poucas questões, na verdade, aplicadas às empresas, depois feita uma auditoria, e a empresa que não se qualifica, ela fica de fora, certo? Então, se você quer investir numa empresa responsável, que tenha sustentabilidade, você pode comprar esse índice que eu falei para você aqui, né? Que é o ISUS11, e aí você está comprando esse índice, não é o SUS do governo lá da saúde, tá? É ISUS, é outra coisa. Empresas que têm bons critérios de governança, Copel, Neoenergia e Sul América, só para citar 3 aqui, mas tem muito mais, né? Beleza, pessoal? Então, indo para os finalmente aqui, vamos lá. Questões ASG vão além de aspectos, então, institucionais, né, que se relacionam com a estratégia das organizações e a sua capacidade de gerar lucros. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, seus impactos podem afetar positivamente ou negativamente os custos da empresa, geração de receita, os passivos, a reputação das empresas, e isso vai influenciar o retorno do acionista e dos investidores, como a gente já falou. Por exemplo, na CPA 20 a gente fala do risco de imagem e do risco legal. Então, um risco de imagem, por exemplo, pode afetar a reputação da empresa. E isso pode reduzir os ganhos, os lucros, né? E, por exemplo, desmatamento é algo que é uma prática que pode afetar a imagem e a reputação da empresa, entre outras, por exemplo, relacionado aos funcionários. A reputação da companhia não afeta necessariamente a reputação do acionista, mas sim o retorno da carteira de ações. E isso também é ruim, porque aí cai o preço da ação. Veja como tudo está conectado. Então, não podemos ignorar esses fatores. Nós temos que considerar cada vez mais, porque ainda que eles não afetem o apetite a risco e a tomada de decisão, precisamos avaliá-lo para estar alinhado ao objetivo de cada investidor. E para terminar essa explicação, espero que eu tenha contribuído com você. Se você tem mais dúvidas, olhe o material complementar dentro do curso ou assista vídeos lá no meu canal, que também nós temos vídeos adicionais sobre esse assunto, e aí a gente consegue matar as questões na prova. Assim que forem surgindo questões, a gente vai trazendo aqui, eu vou colocar também nos simulados. Mas criei uma questão adicional aqui. Qual é a relação da ESG com o mercado de investimentos financeiros? É uma pergunta que eu criei, né? Porque ainda a gente não tem muita base, né? Mas não tem mais como apenas ter uma visão sobre os resultados como tradicionalmente se fazia, sem considerar os investimentos em meio ambiente, no social e na governança, feito pelas empresas para construir seu resultado, sendo facultativo a cada empresa. Então, essa aqui é a alternativa certa, tá?
é facultativo, não é obrigatório você investir no meio ambiente, você respeitar o meio ambiente, concorda? Não é obrigatório você tratar bem o funcionário, não é por lei que você vai fazer governança corporativa, certo? Deu para entender, né? Isso é um altruísmo da empresa, tem que partir da empresa de realmente fazer isso, então é facultativo. Por isso que não é a letra B. A letra B eu coloquei assim, tornou-se uma obrigação legal. Não, não é uma obrigação legal. Esquece essa letra B aqui. As empresas perceberam uma oportunidade de negócios e ver o preço das suas ações se valorizar no mercado, se passarem a investir em ações ESG, e o mercado criou esses fundos por isso. Não, realmente, se fizer, como a gente comentou, esse tipo de ação, o preço vai aumentar, provavelmente o valor da empresa vai aumentar. Mas o mercado não criou esses fundos por isso, né? Não, ele não criou esses fundos por isso, ele criou realmente para trazer as empresas responsáveis, certo? E colocá-las todos num pacote só, para ficar mais fácil para o investidor escolher empresas que realmente fazem isso porque querem deixar um mundo melhor, promover o desenvolvimento sustentável. Então, não é por isso que o mercado criou esses fundos. E a letra D, para as empresas investirem em ESG, melhora a imagem e aumenta o valor do mercado da companhia, mas é obrigatório. Então, eu já disse que não é obrigatório, então aqui também elimina essa aqui, fica sendo a letra A como a verdadeira. Pessoal, muito bem. Terminamos, então, esse tópico aqui. Desejo que vocês estudem ele, analisem bem os aspectos que eu citei aqui, leiam materiais complementares e vamos ficar de olho nas perguntinhas quando vierem na prova. Ao menos vocês já têm agora um ponto de partida e não serão pegos de surpresa, certo? Estou sempre atento aí às mudanças da Ambima para colocar e atualizar no nosso curso aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.